Professor da Escola de Médio. Olá, olá, daqui a pouquinho estaremos aí ao vivo, né, em definitivo, com a participação do professor Laurentino Gomes, diretamente de Portugal. Enquanto isso, a gente vai compartilhando a nossa live aí para os nossos amigos, irmãos. Opa, deixa eu diminuir aqui. Beleza. Então, daqui a pouquinho vamos estar aí ao vivo com os nossos irmãos e amigos aí, né? Então, enquanto isso, você vai compartilhando. Vou mandar o link da live para todos vocês aí, tá bom? Vou mandando o link da live. Lembrando que a nossa live hoje vai estar falando sobre as heranças da escravidão com o professor Laurentino Gomes e vários convidados. Aqui do meu lado já temos a participação do nosso irmão Ailton Matos. Ele mandou esse link, a Laurentino acessa lá. Isso. Ele aparece na live, né? Isso, aí ele entra como convidado, aí o Jorge vai adicionar ele ali. 10 horas no ar já, Já mandei o convite lá pro 13 de maio, tá? Cadê o pessoal? Já tá aqui, ó. Eu vou mandar por ele. Já entrou aí o convidado? Já mandei para ele. Deixa eu mandar aqui para as pessoas. Daqui a pouquinho estaremos aí com nossos outros convidados para a nossa live de hoje. Vicente, conheço meu povo, tem que ser Ernesto. Já pegou o link de divulgação, pai? Estou pegando aqui agora. E como é que eu faço? E eu, como é que eu entro? Oi? Então, você tem que você clicar já tá nesse... aqui, eu já estou aqui. Ah, você já está. Isso aí. Eu já tô aqui. Através desse link as pessoas vão ter acesso, não é isso? Isso, não. Esse link que eu mandei para você é o link dos convidados. Tá. Só convidados. O link da live é esse que eu vou te mandar aqui agora. Já mandei para ele. Dentro do horário. Esse é o link da live, né? Esse é o link da live. Do YouTube. Se alguém já estiver entrando, pede para avisar, porque aí tem que autorizar a entrada do convidado aí. Mas aparece aqui quando a gente vê, não? Aparece, né? Quando a pessoa entra. Antes de aparecer, vai pedir para autorizar. Não tem, não. Eu mandei para o Laurentino. Daqui a pouquinho, mais alguns instantes, estamos entrando aí com os nossos outros participantes da live Heranças da Escravidão, 13 de maio, dia muito importante para a nossa história, dia muito importante para a história do Brasil, para a história de outras civilizações, onde a gente vai ter a participação do nosso professor Laurentino Gomes. Jorge, pode adicionar aqui? Oi? Já entrou aqui. O Laurentino já entrou. É só adicionar. Esse aqui é o... Deixa eu te mandar o currículo dele. Esqueci. Professor Laurentino, muito bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, como estão? Tudo bem? O senhor tem que ligar o microfone aí pra gente. Calma.
Ok. Estão me ouvindo? Agora sim. Sim, tá bem. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Bom revê-lo, hein? Tudo bem, obrigado. Bom revê-lo. Professor, antes de mais nada, dizer que é um prazer e uma honra poder estar com o senhor nesse momento aqui tão importante, né, da nossa história enquanto religiosos, da história do Rio de Janeiro, né, das nossas tradições religiosas e de todo o legado aí que o povo preto, né, que o povo negro trouxe para a nossa tradição, e o senhor, como grande estudioso que é dessa área, poder nos ajudar, nos ensinar muita coisa sobre tudo isso que aconteceu, né, desde 1888, né, até o dia de hoje, e o quanto é importante, né, que a gente possa compartilhar dessas informações preciosas aí. Um bom dia para o senhor. Um bom dia. Bem, para mim é uma honra, queria agradecer. Eu acho que essa é uma data polêmica hoje no Brasil, né, o 13 de maio. Quer dizer, a pergunta que fica é: comemoramos ou não, né? Sim. Sim. Eu acho que assim depende da maneira como nós vemos o 13 de maio. Um jeito de ver o 13 de maio é como o coroamento da primeira grande campanha popular de rua da história do Brasil, que foi a campanha abolicionista. Milhares de pessoas de todas as cores, todas as origens, todas as regiões foram para as ruas para lutar pelo fim da escravidão. E isso deve ser comemorado, sim. O outro jeito de ver o 13 de maio é como se fosse uma conquista da elite imperial branca brasileira representada pela princesa Isabel, uma concessão, né? Um gesto de benemerência da elite imperial, ilustrada pelas ideias do século XIX, um gesto de benemerência em favor dos negros, que seriam meros agentes secundários nessa história. E isso é errado. Ou seja, o 13 de maio é uma conquista de todos os brasileiros, isso sem dúvida alguma, até porque eu entendo que o problema não é o 13 de maio, é o 14 de maio, é o dia Exatamente. seguinte. Exatamente. É o dia seguinte, é quando, aí eu acho que entramos no nosso tema, né? Quando o dia seguinte em que a população afrodescendente brasileira foi simplesmente abandonada à própria sorte. Então, assim, há uma abolição formal da escravidão, mas o resultado da escravidão continua entre nós, na forma, assim, diversas maneiras, né? Eu acho, mas esse é o tema da nossa conversa, né? Isso. Professor, deixa eu só aproveitar aqui para fazer aqui a minha saudação ao nosso irmão aqui, Ailton Matos, que veio participar com a gente da live aqui. Ailton, um prazer estar com você. Obrigado. Você que fez essa conexão nossa aí com o professor Laurentino, né? Queria que você falasse um pouquinho desse momento e da participação do professor Laurentino, como é que foi esse contato, o que vocês, a partir do momento que vocês pensaram essa live, vocês idealizaram. Professor Laurentino, bom dia, muito obrigado aí pelo nosso atendimento e tal. É um prazer estar aqui. Eu tenho os seus 7 livros, entendeu? Eu tenho os seus 7 livros e tenho lido, né, relido, inclusive, os 3 da escravidão, né? E acho que esse é um momento extremamente importante para a pátria brasileira, né? Engraçado que o 13 de maio chegou a ser feriado, né? Mas a Revolução de 30 aboliu esse feriado, né? E muita gente tem uma incompreensão, é verdade, que o senhor fala, da importância do 13 de maio, que foi uma luta muito grande de 350 anos ou mais, né? No sentido de acabar com aquela coisa, vamos dizer, um genocídio, né? Vamos dizer assim, um holocausto que tinha na nossa pátria e tal. E também uma coisa importante, que eu acho que o senhor disse, no seu livro, que é o Estado, né? O Estado deixou de ser agente de repressão, né? Eu lembro que lá no seu livro o senhor coloca, por exemplo, ali em Belas Artes, né? Tinha ali uma delegacia de controle de tantas chibatas pagava tanto, tantas chibatas pagava tanto. Então a abolição foi uma luta do povo brasileiro, né? E certamente o senhor tem razão. Acho que foi o Joaquim Nabuco que disse que nós temos que ter a segunda abolição, né? Que não houve, né? Ou seja, distribuição de renda, reforma agrária e tal, isso que não há. E eu acho que a luta ainda não terminou, né? Da nossa libertação da nossa pátria, né? Ou seja, dessa questão da situação da população negra, que somos nós, a sua grande maioria,
né, que vive uma situação de miserabilidade muito grande, muito grande. Eu acho que isso tem muito a ver com o racismo estrutural, né, com a política proposital de deixar a nossa população marginalizada. Então é um prazer, professor, para nós aqui, né, do movimento getulista, aqui do nosso amigo Alex, aqui do Umbanda Rio. Estamos aqui direto do centro de Umbanda, aqui da Aldeia Caboclo, que mais tarde vai ter aqui uma grande gira. Nós teremos a comemoração aqui hoje, em homenagem aos pretos velhos, né, que são a nossa referência ancestral desses escravos, né, ou desses libertos, né, que hoje se manifestam enquanto espíritos para poder trazer a sua palavra de caridade, para poder trazer a sua palavra de amor e de transcendência, porque se imagina que esse negro escravo sofrido, que morreu, né, primeiro na diáspora africana, vindo para o Brasil, depois no interior das senzalas, a partir dos maus tratos dos seus feitores, senhores de engenho, dos colonizadores, e depois pela sociedade em si, pela intolerância, né? Então, eles não trazem esse rancor, não trazem esse ódio, não trazem essa mágoa, eles trazem palavras de positividade, de fé, de esperança, de crença na espiritualidade, de transcendência, né? E aí eu queria voltar, né, no tempo, professor Laurentino, para o senhor contextualizar isso para a gente. Em que circunstância acontece essa coisa da escravidão no Brasil? Né? Porque a gente sabe que houve essa questão da escravidão para os outros continentes, né? E em que momento que começa a chegar a escravidão no Brasil? Porque a gente sabe que os indígenas também tentaram, foram escravizados, ou à sua maneira. Em que momento começa a questão da escravidão do negro? Sim, essa pergunta é muito boa, porque a gente tende a achar que a escravidão no Brasil foi apenas negra e africana. Não é verdade isso. Antes de negra e africana, a escravidão no Brasil foi indígena. Assim, a primeira carga de seres humanos escravizados que atravessou o Oceano Atlântico na história do Brasil não veio da África para o Brasil, mas saiu de Salvador, na Bahia, em direção a Lisboa, que é a nau Bretoa, de um cidadão chamado Fernando de Noronha, que hoje dá nome lá ao arquipélago na costa de Pernambuco, que levava isso em 1511, portanto, uma década depois da chegada do Pedro Álvares Cabral a Salvador. A nau Bretoa levava uma carga de toras de pau-brasil, pé de onça pintada, papagaios e um grupo de indígenas brasileiros que seria leiloado em Lisboa. Esse é o primeiro registro de tráfico de gente escravizada no Atlântico na história do Brasil. Alguns anos depois, tem um outro registro de um grupo de indígenas brasileiros que seria leiloado em Valência, na Espanha. E aí, assim, os portugueses fizeram todo o esforço possível para escravizar os índios. Aliás, a escravidão indígena ela durou no Brasil quase 2 séculos, até o final do século XVI. Aliás, desculpe, século XVII. Entre os personagens importantes da história da escravidão indígena estão os celebrados bandeirantes paulistas, né, que hoje dão nome a obras, são homenageados no Museu do Ipiranga, em São Paulo, nomes de rodovia, monumentos em São Paulo, são grandes heróis paulistas. Mas os bandeirantes, eles eram principalmente grandes escravizadores de indígena. Então, por exemplo, teve uma incursão do Raposo Tavares, que aliás é nome de rodovia em São Paulo, ali na região de Guaíra, no norte e noroeste do Paraná, em que ele escravizou 50 mil indígenas que foram levados para São Paulo, que nasceu, segundo o historiador Luiz Felipe de Alencastre, como uma feira de trato. O que era uma feira de trato? Uma feira de compra e venda de seres humanos. Então, assim, a escravidão foi indígena. Aí a gente pode perguntar, por que a escravidão indígena não deu certo no Brasil? A narrativa tradicional, a chamada história oficial, né, ufanista, diz que os indígenas eram preguiçosos, não se adaptavam ao trabalho braçal. Isso é balela. Na verdade, os índios foram exterminados, especialmente por doenças. Junto com os europeus chegaram a gripe, o sarampo, uma série de doenças contra as quais eles não tinham imunidade, né? E nós estamos bem familiarizados com isso, porque acabamos de passar por uma epidemia de Covid-19. Sim, sim.
foi isso que aconteceu com a chegada dos portugueses. Os índios não tinham imunidades contra uma série de doenças e foram dizimados. Assim, estima-se que morreram no Brasil cerca de 1 milhão de indígenas a cada 100 anos. Nossa. Nos 3 primeiros séculos da colonização. Então foi uma imensa tragédia humanitária. Mas também os índios foram dizimados em guerras, invasão de territórios, eles foram realmente assim. E aí, diante da inviabilidade da escravidão indígena, os europeus se voltaram para a África, onde já existia escravidão. Aliás, como existia escravidão em qualquer lugar. Tinha escravidão na Índia, na China, na América, na Europa, tinha escravidão até a Idade Média. Então, assim, sempre houve escravidão. Agora, tem 2 novidades na escravidão negra e africana no Brasil. A primeira é a sua escala. É uma escala industrial. São quase 5 milhões de seres humanos escravizados ao longo de 350 anos. É um número enorme. Nossa. A outra é o nascimento do racismo. A ideia de que o negro era inferior, selvagem, bárbaro, praticante de religiões demoníacas, isso é uma ideia, né, fortíssima na Europa e Portugal, e que, portanto, seria candidato natural à escravização, para supostamente se incorporar à civilização avançada, humanista dos portugueses nos trópicos. Essa ideia de que o negro era inferior e candidato natural à escravização é que gera o racismo e que eu acho que está entre nós até hoje. Com certeza. Assim, eu acho que muitos brancos no Brasil talvez não admitissem ser racistas publicamente, mas no fundo acham que o negro é inferior e que não merece as mesmas oportunidades. Essa ideia está dentro da nossa cultura, ela permanece entre nós. Professor, eu vou pedir aqui uma licença para saudar aqui o nosso irmão Vicente Portela, que acabou de chegar aqui na live também. Vicente, é uma satisfação enorme, momento de grande importância para a gente. E vamos compartilhar a live aí para os nossos amigos, familiares, irmãos no Axé, né? É um momento muito importante, é uma aula de extrema relevância, né, para o nosso povo de santo, que se vê, né, hoje escravo de uma sociedade racista, preconceituosa, né, e que é tudo reflexo de toda essa aula que o professor Laurentino está dando para a gente. Vicente, é uma satisfação enorme, irmão. Bom dia. Bom dia, meus amigos. Ailton, Alex, Laurentino, é um prazer conhecê-lo. E prazer é meu. Posso aqui ter um bom papo sobre essa chaga eterna que se abateu sobre o nosso povo e que é responsável por tudo que nós somos hoje. A nossa formação enquanto povo tem uma influência fantástica desse processo histórico. Então, é legal a gente estar conversando isso para a gente aprender com tudo, porque, infelizmente, nem todo mundo sabe tudo que a gente fez na história da humanidade, e digo nós, enquanto brasileiros, que nós torturamos nossos próprios irmãos, né? Então, é legal a gente aprofundar nisso para a gente tentar, coletivamente, enquanto Brasil, enquanto cidadãos e coisa e tal, aprender alguma coisa que nos impeça de fazer isso de novo, né? É uma honra estar com vocês, meus amigos. Opa, obrigado, Vicente. Vamos lá. Professor, vamos retomar de onde o senhor parou, que é justamente a questão da escravidão em outras civilizações, em outros países, em outros continentes. Por quê? Existe uma história de que o negro escravizava o negro, né? E por isso é que essa coisa da escravidão, inclusive que o negro é que vendia os negros para os colonizadores, para os traficantes de escravo. Como é que era isso? Sim, eu diria assim, que isso é uma versão racista da história hoje, né? Assim, nós vivemos num mundo de negacionismo, em que a gente tenta negar o passado para se livrar dos desafios que esse passado impõe no presente. Por exemplo, enfrentar a herança da escravidão, que é o tema da nossa conversa aqui hoje. Então, uma maneira de você se livrar da obrigação de enfrentar a herança da escravidão hoje é distorcer o passado, é mudar o passado. Então, assim, nós vimos, por exemplo, um candidato à presidência da República em 2018
é dizer que os portugueses nem entravam na África, que eram os próprios negros que se escravizavam, né? O que ele estava querendo dizer? O problema é deles. Eles se escravizaram. Eu, branco, cheiroso, educado hoje no Brasil, não tem nada a ver com isso. Por que eu vou me preocupar com políticas de cotas, com compensações, com tentar resolver a herança da escravidão, se foram os próprios negros que se escravizaram? Isso é uma distorção proposital da história com objetivos políticos no presente. É assim, importante observar o seguinte, a escravidão sempre existiu. E essa é uma coisa realmente chocante, né? Onde houve ser humano, houve escravidão. Tinha escravidão na Índia, tinha escravidão na China. A própria etimologia, a própria origem da palavra escravo vem de eslavo. Slave, né, no inglês, eslavos, em latim, que era povo branco, de olhos azuis, escravizados ali no Mar Negro, na região da Ucrânia agora, ali da Crimeia, que está em guerra atualmente, e que era vendido na época do Império Romano na bacia do Mediterrâneo. Então, essa é a origem. Você vê branco escravizando branco. Na África existia escravidão, sim. Agora, é um erro achar que africanos escravizavam africanos. Por quê? Existia rivalidade na África, como em qualquer outro lugar do mundo. A escravização sempre resultou de guerras civis, guerra entre vizinhos, guerra entre povos. Os derrotados eram escravizados. O Império Romano fez isso. O Júlio César, quando ele invadiu a região da Espanha, na Península Ibérica e da Gália, né, na França, ele levou mais de 1 milhão de pessoas escravizadas para Roma. Ou seja, o escravizado era sempre o outro, o inimigo, o diferente. Na África também havia rivalidades regionais e havia guerra entre muitos povos e processos de escravização. O problema é que os europeus estimulavam essas guerras e rivalidades, fornecendo armas, pólvora, munição, fazendo alianças com os chefes regionais, oferecendo mercadorias, dinheiro, para estimular essas guerras regionais e aumentar o fluxo do tráfico negreiro. A Europa tem responsabilidade direta na escravização na África. Até porque não é verdade que os portugueses nem entravam na África. Eles ocuparam Angola, ocuparam Moçambique, ocuparam Guiné-Bissau, o São Tomé e Príncipe, Cabo Verde. Então, assim, havia escravidão na África, como em qualquer outro lugar do mundo. Agora, você alegar que a culpa da escravidão é exclusivamente dos negros é um argumento racista hoje, de supremacia branca. Para dizer, olha, o problema deles, eu não vou nem me ignorante, né, professor? Porque a elite é que divulgou essas informações. A elite estudiosa universitária que conhece a história do Brasil, né, que conhece a história mundial. Então, isso está público e notório em qualquer enciclopédia, qualquer livro. Né? Então, é impossível perverter uma realidade nua e crua que está aí. Né? Angola toda colhada pelos portugueses, Guiné-Bissau pelos franceses, não é isso? Então, a gente vê que é inegociável essa verdade. Né? E hoje a gente vê esse genocídio, esse processo de extinção dos índios, na consequência dos Yanomami recentemente. Né? Então, a história se repete porque a gente não conhece a história e não valoriza o que aconteceu. Então, a história que a gente não conhece, ela tende a se repetir e tende a ser catastrófica novamente. Não é isso? Vicente, você quer fazer alguma pergunta, meu irmão? Eu estou vendo você bastante animado por aí. Na verdade, eu estava apanhando aqui do sistema, que eu não sou muito usuário disso, eu estava apanhando pela Dedel aqui. Vocês me perdoem, eu acabei saindo umas 2 vezes sem querer aqui. Mas trouxemos você de volta, Pois é, estamos aí de volta. E eu gostaria de botar aqui em debate e até perguntar ao professor Laurentino as consequências disso tudo nos dias de hoje. Eu tenho uma avidez muito grande de compreender esse processo. Né? Tudo que a gente vive hoje em termos de cultura brasileira é consequência desse processo de escravidão que nós sofremos aqui e que formou a nossa colônia, a nossa república e a nossa sociedade moderna.
E eu gostaria de saber como é que vocês veem isso, como é que vocês analisam esse processo de a herança da escravidão nos dias de hoje. Sim, professor Vicente, esse é o nosso tema, né, de hoje. O Ailton, logo no começo da nossa transmissão, citou o Joaquim Nabuco, que defendia uma segunda abolição. Na verdade, era o Joaquim Nabuco, mas também todos os grandes abolicionistas defendiam isso, né? Inclusive 3 negros, o Luiz Gama, José do Patrocínio e André Rebouças. O que eles diziam? Que não bastava você acabar formalmente com o regime de cativeiro no Brasil, o que de fato aconteceu com a Lei Áurea. O Brasil, durante 350 anos, comprou e vendeu gente como se fosse mercadoria. A Lei Áurea pôs fim a isso. Os nossos abolicionistas diziam que era preciso fazer uma segunda abolição. O que significava isso? Da terra, trabalho, educação, moradia, saúde, condições de vida para que a população ex-escravizada ou descendente de escravizados, de africanos, o que a gente chamaria hoje a população afrodescendente brasileira, se incorporassem na sociedade na condição de cidadã, com plenos direitos e também deveres. Isso o Brasil jamais fez. O Brasil nunca fez uma reforma agrária, nunca deu oportunidade. Então, eu diria assim, que quando nós falamos de problemas brasileiros hoje, basicamente nós estamos falando da escravidão. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, um dos países mais injustos do mundo. Quem tem um olhar honesto, um olhar atento, vê a herança da escravidão na paisagem. Por exemplo, vai ao Rio de Janeiro e observa quem mora naqueles morros insalubres, completamente abandonados pelo Estado brasileiro, às vezes dominados pelo crime organizado, sem nenhuma qualidade de vida, um lugar indecente do ponto de vista de qualidade de vida. Majoritariamente a população afrodescendente. Vai na Zona Sul, Ipanema, Leblon, Copacabana, e observa quem mora lá. Majoritariamente a população branca descendente de colonizadores europeus. Então, o Brasil é um país segregado. Isso acontece também em Salvador, em Belo Horizonte, no Recife, em São Luís do Maranhão. Em qualquer lugar que você for, você vê um país segregado na geografia. Mas também nos números. Por qualquer critério que você queira medir o Brasil, por renda, trabalho, escolaridade, os melhores empregos públicos e privados, número de senadores, ministros do Supremo Tribunal Federal, governadores, pilotos de avião, engenheiros, médicos, majoritariamente brancos. Os negros, inversamente, a proporção da população, são minoria. Então, e também no comportamento, né? O brasileiro é racista, a gente vê isso todos os dias em denúncias, racismo em supermercado, em estádios de futebol. Então, assim, a escravidão ela é presente no Brasil de hoje. E eu acho que essa é a nossa grande tragédia. Quando nós falamos de um país pobre, desenvolvido, nós estamos falando basicamente de herança da escravidão, porque pobreza no Brasil é sinônimo de negritude. Quanto mais negra for uma pessoa, mais chance ela tem de ser pobre, excluída de oportunidades. Então, pobreza no Brasil é sinônimo de negritude. Claro que existem pobres brancos, claro, ribeirinhos, indígenas, camponeses, mas a imensa maioria é afrodescendente. Então, assim, essa é a herança da escravidão. Então, a escravidão não é um assunto de livro de história do Brasil, de museu. É uma realidade concreta na nossa paisagem, no nosso comportamento, nas nossas estatísticas. E esta segunda abolição continua a nos desafiar ainda hoje. Ou nós fazemos essa segunda abolição, ou nós não vamos a lugar nenhum. A grande tragédia é que o Brasil desperdiça gente, né? Eu falei isso lá numa palestra recente na Academia Brasileira de Letras, onde eu fui convidado pelo Ailton para participar dessa live. Às vezes, quando caminho pelas ruas de Salvador, Rio de Janeiro, eu observo aquelas pessoas pobres, morando na rua, às vezes puxando carroça,
exercendo atividades muito parecidas com a época da escravidão. E eu me pergunto quantos mestres, quantos maestros, quantos compositores, quantos engenheiros, quantos escritores, quantos ministros, quantos presidentes de empresa haveria ali e que nunca vão se expressar porque não tiveram a oportunidade de ter uma educação decente na infância. Num mundo em que a principal riqueza é capital humano, ou seja, é aqui da cabeça das pessoas que nasce a riqueza, a inovação, o Brasil não pode se dar ao luxo de desperdiçar gente. E nós estamos desperdiçando gente. Nós estamos desperdiçando talentos e vocações. Por isso que a gente está condenado a continuar pobre e subdesenvolvido enquanto não fizer a segunda abolição, porque o Brasil vai continuar desperdiçando riqueza na forma de gente. Professor, vou aproveitar aqui, olha, vou dizer que está sendo excepcional. Temos aqui vários feedbacks aqui de algumas pessoas que estão nos assistindo. Ana Lúcia Chagas Santos, bom dia. Maria Isabel Torres, bom dia. Tati Coelho, bom dia. Gisele Aline, bom dia. A Tati está falando, concordo, o Brasil é um país de ilusões, porque nós fomos iludidos, né? Inclusive, tem uma passagem da história que fala, e vou pedir depois para o professor Laurentino comentar com a gente, da questão da primeira favela do Rio de Janeiro, que foi o Morro da Providência, né? Onde os negros tiveram que impor essa realidade ao Comando Militar do Leste em função das guerras a que eles foram convocados, prometendo-se terras para eles, né? E toda a minha questão a partir do dia 14 de maio, onde foi essa questão dos europeus, dos italianos que vieram para o Brasil com sua morada subsidiada, com condições de vida subsidiadas, enquanto nós negros, né, fomos abandonados à própria sorte. Mas antes disso, eu queria franquear aqui a palavra aqui ao Ailton, né? Vicente, obrigado aí pela participação, sensacional. Ailton, quer fazer alguma pergunta? Sim, porque eu também quero fazer várias. Eu também quero fazer várias. Mas é o seguinte, tem um processo histórico muito importante. Eu falei do que a Revolução de 30 aboliu o 3 de maio como feriado. Mas, no meu entendimento, eu queria que o senhor comentasse sobre isso, eu acho que a Revolução de 30, liderada por Getúlio, iniciou o processo de inserção da população negra no processo de construção da pátria, né? Retomar o desenvolvimento econômico, da indústria, direitos trabalhistas, direitos previdenciários e tal. E isso foi interrompido, né, há mais ou menos 40 anos, e aí que aprofundou-se mais ainda a miséria. Eu acho, por exemplo, que a Revolução de 30 ela deu uma contribuição, ela iniciou um processo de resgate da maioria da população negra, né, de afrodescendente. Isso foi interrompido, e por que isso ocorreu? O senhor acha sobre isso? Queria que o senhor comentasse sobre isso, né? Isso faz parte da herança da escravidão, ou seja, é preciso romper com essa herança ruim, né? No meu entendimento, não sei se o senhor tem a mesma compreensão, a Revolução de 30 interrompe essa herança do processo de opressão do nosso povo. O que o senhor acha sobre isso? Sim, Ailton, tem razão. Claro, a Revolução de 30 resultou no direito de voto das mulheres, várias conquistas para os trabalhadores, há uma nova visão de país, né? Que acabaria sendo interrompida, eu diria, pelo golpe militar de 64, né? Que trava uma série de mudanças que estavam em curso no Brasil, e nós pagamos o preço até hoje. Por exemplo, ele aborta um processo de formação de lideranças políticas no golpe de 64. Eu acho que nós pagamos um preço altíssimo hoje, porque nós passamos 20 anos sem formação de novas lideranças políticas. Mas isso é uma outra conversa, né? Sim. Para responder a sua pergunta, Ailton, é importante voltar à escravidão no Segundo Império. Na independência, houve um pacto entre a elite, a aristocracia rural escravista brasileira e o trono brasileiro, a monarquia brasileira. Um apoiava o outro e um não mexia nos interesses do outro. É muito interessante observar isso. O Brasil rompe os seus vínculos com Portugal, mas mantém inalterada a estrutura social vigente. Não deu educação, não fez reforma agrária e não acabou com o tráfico de escravos e não acabou com a escravidão. O Brasil seria o último país da América a acabar com a escravidão em 1888, tendo sido também o último a acabar com o tráfico
em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz. Sim. Então é um pacto entre os fazendeiros, os senhores de engenho, os traficantes e o trono brasileiro. A aristocracia escravista apoiava a monarquia e recebia em troca títulos de nobreza, privilégios, poder político. E, curiosamente, isso acontece na República também. A aristocracia escravista brasileira se sentiu traída pela chamada Lei Áurea, que, como eu expliquei no começo, foi a culminância de uma grande campanha popular de rua, o movimento abolicionista. E essa aristocracia escravista, por exemplo, os barões do café, migraram para a campanha republicana. E aí acontece uma coisa muito curiosa. Também na República não há reformas estruturais profundas na sociedade brasileira. O Brasil muda de regime, da mesma forma como tinha rompido os vínculos com Portugal em 1822. O Brasil muda de regime, mas a pobreza, a concentração de riqueza, o analfabetismo, a exclusão, continua a mesma. Aliás, são os mesmos fazendeiros que passam a mandar na República, depois do governo Campos Salles, na chamada política do café com leite, os fazendeiros, que se alternavam no poder. É muito interessante essa capacidade da aristocracia rural escravista brasileira de se reciclar e se adaptar às mudanças políticas em proveito próprio. Isso aconteceu na Independência e aconteceu na República. A Revolução de 30 é uma ruptura. E aí o Ayrton tem toda a razão. Há uma ruptura, porque o principal motivo da Revolução de 30 foi justamente acabar com a política dos fazendeiros, a política do café com leite. Aí começa uma série de mudanças, claro, houve desvios de rumo, depois deu no Estado Novo, uma ditadura, mas o fato é que a Revolução de 30 representa um esforço, uma ruptura em relação ao passado. Muito bom. Deixa eu fazer aqui, aproveitar para trazer mais uma participante aqui para o nosso grupo, Daniela Almeida, que é também uma sacerdotisa, militante do movimento negro. Ela está deixando aqui uma pergunta para a gente. O que os senhores acham sobre a necessidade do quilombismo nos terreiros de Umbanda? E aí, obviamente, acho que cai muito mais para o meu lado, por ser sacerdote umbandista. Eu entendo que a questão dos quilombos dos terreiros de Umbanda, ele reproduz essa questão do nosso espaço de resistência e de sobrevivência, porque, infelizmente, hoje estamos sendo atacados cotidianamente, né? Quando não indiretamente pela mídia e pelos seus canais de intolerância religiosa, né? Porque hoje a gente entende que a mídia é uma mídia direitista, é uma mídia conservadora e é uma mídia eurocêntrica, que reproduz tudo que vem do modelo americano. Então, se lá você tem a realidade religiosa pentecostal, você vai reproduzir isso aqui, mesmo que aqui entendemos que, né, estatisticamente, nosso povo brasileiro seria católico, né, com o pé na cozinha, como a gente costuma dizer, né, porque todo católico é devoto de São Jorge, mas come a feijoada de Ogum. Agora, o nosso espaço de quilombo, ele é um espaço de resistência e é um espaço de estabelecimento de regras comuns tradicionais, onde a gente preserva os valores da família real, não é da família fictícia que se divulga por aí, Deus, pátria, família e liberdade, não é isso. É da família do EBEC, como nós falamos dentro da nossa tradição religiosa, né? Dos valores familiares, dos valores tradicionais, do respeito ao mais velho, do respeito ao ancião, do culto à ancestralidade, porque para nós o ancestral não morre, e defesa do nosso espaço religioso, né? Que hoje vem sendo atacado constantemente em função da intolerância. Né? Depois eu posso deixar aqui para os meus irmãos complementar a pergunta da Dani, mas foi super pertinente. Eu acho, inclusive, que dá um outro tema, né? O espaço do quilombo moderno, né? Que são os nossos terreiros. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o professor Laurentino, né? Já deixei o Vicente fazer, deixei o Ailton fazer, vou fazer agora. Qual é a figura da princesa Isabel nesse contexto? Porque a gente sabe que um lado, né, considera uma heroína, um lado considera realmente uma mártir, e o outro lado considera como se fosse uma personagem manipulada pela história, manipulada pelos interesses, né, da República, que havia se instalar, da colônia, um momento politiqueiro, né, da época. Como é que você vê isso, professor? Só para complementar essa pergunta do
Alex, o seguinte, há uma concepção, professor, de que a abolição ocorreu em função da pressão da Inglaterra, né? Então, não uma luta interna do nosso povo. Eu acho que junta essa pergunta uma coisa com a outra. O que você acha? Sim, essas duas perguntas são muito importantes porque tem a ver com protagonismo na história do Brasil, né? Quem são os nossos verdadeiros heróis, né? Eu fiz um perfil da Princesa Isabel no livro, no terceiro volume de Escravidão e também no livro 1889. O que nós temos ali é uma mulher profundamente carola, muito submissa, uma mulher carola de sacristia mesmo, muito submissa ao Papa, à igreja, que participava de lavagem de igreja em Petrópolis, uma coisa meio assim, extremamente carola. Mas também uma mulher muito imatura, que vivia sob pressão. Porque o Império Brasileiro ele passa por um momento de grande transformação na época da Guerra do Paraguai. Em 1870 começa a campanha republicana no Brasil, que levaria à queda da monarquia em 1889. Começa o movimento abolicionista. O movimento abolicionista ganha vigor a partir da Guerra do Paraguai, mas tem um outro fator interessante, que é a decadência física do imperador Pedro II. O Dom Pedro II sofria de diabetes, estava precocemente envelhecido, ficou muito doente, começou a ir para a Europa várias vezes para se tratar, aí assume o trono a Princesa Isabel. E aí, sabendo que havia um problema, uma resistência em relação à Princesa Isabel por parte da aristocracia rural brasileira, patriarcal, masculina, que não via com bons olhos uma mulher no trono na eventualidade de um terceiro reinado, o Dom Pedro II começa a dar a oportunidade à Princesa Isabel para tomar decisões importantes, enquanto ela era regente. Então, assim, a Lei do Ventre Livre, de 1871, aconteceu enquanto a Princesa Isabel era regente. E aconteceu isso também na Lei Áurea, de 1888. Então, o Dom Pedro estava em tratamento, na França, e a Princesa Isabel... Mas, assim, a Princesa Isabel, ela tinha, aparentemente, uma índole abolicionista, mas ela só se manifestou formalmente a favor da abolição em fevereiro de 1888. É a primeira vez que a Princesa Isabel vem a público e defende a abolição da escravatura no Brasil. Embora exista um registro de que seus filhos, por exemplo, imprimiam um jornalzinho abolicionista dentro do Palácio Imperial de Petrópolis. Então, assim, que havia ali uma índole abolicionista, sem dúvida alguma, até porque a imensa maioria dos brasileiros, mais educados, ilustrados, eram abolicionistas nessa época. O problema é você achar que a Princesa Isabel é uma heroína solitária do abolicionismo. E que sem ela o abolicionismo não aconteceria no Brasil. Isso não é verdade. Ou dizer que a abolição só aconteceu no Brasil por pressão da Inglaterra. Também isso é uma meia-verdade. Houve, sim, uma pressão muito grande da Inglaterra abolicionista para que acabasse o tráfico negreiro em 1850. Mas, a partir de 1870, uma enorme campanha popular de rua toma conta do Brasil inteiro, com participação de brancos e negros. E a Princesa Isabel foi obrigada a se curvar a essa nova realidade. Ela fez a Lei Áurea sob pressão. Não é que, assim, agora eu vou, num gesto de benemerência, eu vou acabar com a escravidão em favor de uma raça oprimida. Esse termo era usado na época, né? Os negros eram denominados como uma raça oprimida. Então, que a Princesa Isabel redimiu uma raça oprimida. Essa é uma meia-verdade, porque, na verdade, o que aconteceu é que a escravidão se tornou inviável. No interior de São Paulo, assim, havia fugas em massas, rebeliões, formação de quilombos. Não era mais possível manter a escravidão no Brasil. E a Princesa Isabel formalizou isso. Maravilhoso. Aproveitar aqui para agradecer a participação da Iris Silva. Bom dia, bom dia. A Rita também está participando da nossa live. Agradecer a todos, porque o que acontece? Tem muita gente que participa nas plataformas que a gente está divulgando a live. Então, a gente não consegue ver a pessoa aqui no chat, mas está publicado em www.facebook.com.br/Umbanda Rio,
pessoal está assistindo lá, no perfil da Escola de Médios também estão assistindo lá, nos grupos de YouTube e de WhatsApp, todos também estão assistindo. O ideal é vocês que estão assistindo nessas plataformas e querem fazer perguntas, entre no nosso perfil no YouTube, youtube.com/Escola de Médiuns, e aí você acessa o chat e deixa uma pergunta para o professor Laurentino. Vou passar agora a palavra para o nosso irmão Vicente Portela para mais uma pergunta. Isso, olha só, eu estava aqui, inclusive, ávido para fazer essa provocação, digamos assim, né? Porque o que determina o desenvolvimento ou o fracasso de um país é a economia. E aí, falando dos dias de hoje, né? Assim, todo esse processo até culminar nos dias de hoje, os negros, de um modo geral, sempre foram muito afastados do processo realmente econômico do país. Você não vê a população negra sendo absorvida pelo nosso processo econômico, dando linha, dando diretrizes, formulando esse processo econômico brasileiro, que, na verdade, sempre ficou na mão de uma pequenérrima elite branca e milionária. Então, eu queria que o professor analisasse isso e que também o Alex, o Ailton, me desse aí o que eles pensam disso, porque o processo econômico é o que define tudo, o que define o desenvolvimento de um país, sabe? Você gera riqueza, distribui renda e permite que o país se desenvolva. E por que a gente não insere os cidadãos brasileiros, de um modo geral, nesse processo, já que nós temos aí cerca de 70% da população negra? Por que a gente não bota esse povo para dentro da jogada, né? Por que essa coisa acontece no Brasil? Sim, a pergunta é boa e ela é fundamental na nossa conversa, né? Porque a escravidão, ela não é uma coisa que sai do nada, ela é uma forma de estruturar a sociedade. Perfeito. O que no Brasil gerou um sistema de castas. Não é um formal como na Índia, mas o Brasil é um país de castas. Existe uma pequena minoria que sempre mandou e continua mandando até hoje. E uma minoria, e uma imensa maioria, que é excluída e que serve de mão de obra barata em benefício dos primeiros. Era assim na época da escravidão. Por que aconteceu a escravidão no Brasil? Basicamente para a produção de grandes commodities. Com a chegada dos portugueses no Brasil e a expulsão dos indígenas de seus territórios, começa a grande lavoura, né? A produção de açúcar, de tabaco, de algodão, de café, e lá pelo meio também ouro e diamante. Ou seja, um imenso território, com um clima maravilhoso para a agricultura, com muita terra fértil, mas faltava mão de obra. Portugal tinha 1 milhão de habitantes na época em 1500, apenas 1 milhão de habitantes. Não tinha mão de obra para ocupar o Brasil. Então, o Brasil escravista, traz da África 5 milhões de seres humanos, homens e mulheres escravizados, para servir de mão de obra e produzir essas commodities, os primeiros grandes bens de consumo de massa na história humana, né? Basicamente o açúcar, o tabaco, o algodão e depois o café. Isso continua ainda hoje. Assim, por isso que eu digo que, se você tiver um olhar atento, você vê a escravidão na realidade brasileira hoje. Vai na zona sul do Rio de Janeiro e vê quem trabalha como empregado doméstico, quem é que varre rua, quem é que constrói prédio, quem é que faz os serviços básicos em benefício da população branca que mora lá. A população negra que mora nas favelas, nos morros, nas comunidades abandonadas pelo Estado. Continua a mesma coisa, é um sistema de estruturação de poder e de usufrutos de privilégios econômicos e políticos. Quem é que usufrui, quem é que tem acesso aos benefícios do Estado? Boa moradia, segurança pública, educação, saúde. Basicamente, a população que mora nos chamados bairros nobres. Quem é que não tem acesso a nada disso? A população que mora na periferia. Então, assim, continua assim. Agora, quando o Vicente fala o ideal seria que o Brasil incorporasse essa população, sim. Se a gente quiser ser um país digno, decente, honesto, mas também um país rico, um país que tenha grandes talentos, grandes vocações, que produzam riqueza pelo capital humano, tem que incorporar essa população, sim.
no sistema econômico. Exatamente. O problema é que isso, às vezes, inclui afetar privilégios que hoje são usufruídos pela outra parte da população. Então, é muito interessante. Aí eu vejo gente falando, como é que vai voltar gente, esse povo pobre, feio, viajar de avião de novo? E eu? Ou então, pior, né? Quando, por exemplo, eu vejo uma mãe ou um pai branco criticando a política de cotas e dizendo vai tirar o espaço do meu filho, que tem mérito, que tem competência para entrar na faculdade e não consegue porque os outros estão usando o sistema de cotas, ou seja, estão mexendo no meu privilégio, no privilégio que eu sempre usufruí. Como é que eu vou deixar essa gente agora ameaçar o privilégio do meu filho? Então, é difícil, isso é muito difícil, mas se o Brasil não enfrentar essa questão, olha, nós não vamos a lugar nenhum, nós vamos continuar sendo um país pobre e subdesenvolvido, sinto muito. Maravilhoso. Professor Laurentino, professor Vicente, fazendo aqui uma colaboração, é importante que a gente também tente comparar, né, obviamente em proporção menor, a questão de todo o processo de escravidão do povo judeu, né? Nós temos no povo judeu hoje uma grande estrutura financeira, uma estrutura organizada, né, de povo, onde o povo judeu retroalimenta e estabelece um espaço de negociação entre os seus. Ou seja, hoje a gente vê uma grande construção de cultura, de arte, de commodities pelo povo preto, em que o povo preto não se beneficia. Então, na área da cultura, como a gente pode falar melhor para a gente, nós temos o samba, nós temos a arte no geral, nós temos o futebol, onde 80% dos grandes atores desse espetáculo são negros, e todo esse dinheiro, toda essa tudo que isso produz não atende, né? Não retorna para o negro, né? Hoje nós temos uma realidade aqui, voltando para o meu universo, que é a parte religiosa, nós temos o comércio de artigos religiosos, as casas que vendem artigos religiosos. Boa parte dessas casas de artigos religiosos não são compostas por pessoas de terreiro, né? Ou seja, a economia que nós geramos não nos beneficia. Por quê? Porque não somos organizados, não somos suficientemente organizados para nos estruturar, criar métodos para realimentar a nossa comunidade, favorecer a nossa comunidade, para que possamos ter, porque inclusive esse poder financeiro estabelece o poder econômico, o poder político, né? Enquanto não tivermos poder financeiro, não teremos poder político. Exatamente. Agora, professor. Seria você, Vicente. Passei a bola para o Vicente para falar um pouquinho dessa questão da cultura. Deixa eu ser bastante breve quanto a isso. Então, porque é um tema importantíssimo, mas a gente precisa ter um certo cuidado para não reproduzir os preconceitos que nós sofremos enquanto cidadãos brasileiros, enquanto negros, enquanto seja o que for, para outras raças, outras pessoas, coisa e tal. Então, assim, o fundamental, se a gente quer equilibrar um país, a gente precisa investir muito na base da sociedade. E a base da sociedade brasileira é formada basicamente por negros. Você tem aí 70% de negros formando a base do povo brasileiro. Então, a gente precisa formar a gente. Como é que a gente distribui riqueza? Dando profissões dignas às pessoas. Vamos formar aí muitos engenheiros, muitos arquitetos, muitos, seja lá o que, médicos e coisa e tal, investindo pesadamente em educação e cultura para essas pessoas. E aí você constrói a sociedade do futuro, Alex, e vai ser natural, num breve espaço de tempo, com planejamento e com essa educação dirigida à base da nossa população, vai ser natural que vocês, todos nós, na verdade, possamos investir nessas coisas que são mais diretas para a gente. E aí a gente vai promover o desenvolvimento, sabe, da parte de baixo da pirâmide. Porque até aqui o Brasil sempre investiu no desenvolvimento da parte de cima, que talvez não agregue 5% da população brasileira. Na verdade, agrega bem menos, mas vamos ficar com 5% ali, para ser generoso, vamos ficar com 5%. O que a gente precisa para que essa igualdade econômica ocorra é investir pesadamente na educação profissional,
na educação geral, na formação cultural dessas pessoas que estão na base da pirâmide, sabe? E aí é aquilo que a gente discutiu no tópico passado, trazer as pessoas para dentro da economia, transformar essas pessoas em agentes poderosos da economia nacional, transformar o cidadão brasileiro numa peça extremamente importante no desenvolvimento do seu próprio país. Na minha visão, é isso que a gente precisa, meus companheiros. Maravilhoso, maravilhoso. Ailton. Professor, uma coisa muito importante, né, que eu tenho preocupado, né, o senhor acabou fazendo as denúncias, né, a herança da escravidão é justamente o que a gente vive hoje no Brasil. Eu acho que nós ganhamos no processo da Revolução de 30, depois nós fomos derrotados a partir de 64 e está hoje essa situação que a gente vive hoje. Mas para sustentar essa política econômica, de manter a população, maioria negra, na marginalidade, né, na falta de acesso à educação, à cultura, à saúde, existe um projeto de dominação ideológica, né? Ou seja, de que eu chamo de... Eu tenho estudado muito sobre o neoliberalismo psíquico, né? Ou seja, a pessoa se sente culpada por viver numa situação de miserabilidade, competência, né? Competitividade, né? Até entre a população marginalizada, a pessoa mora na favela porque quer e tal, mas isso é feito de propósito pela elite escravocrata que é aliada aos interesses internacionais. Eu acho que o senhor colocou bem, por exemplo, essa situação de miserabilidade que a gente vive há séculos, né, principalmente hoje, o reflexo de 30 milhões de miseráveis, isso beneficia não só uma elite oligarca escravocrata, mas também os interesses internacionais, né? E se a gente romper com isso, isso vai exigir muita luta nossa, não é verdade? Isso não vai se dar de forma pacífica no parlamento do jeito que está, essa situação do jeito que a gente vive hoje. Eu queria que o senhor, por exemplo, há alternativas políticas para que essa situação depende certamente da gente, né? Eu acho que o senhor tem feito um papel excelente no sentido de resgatar essa questão do negro, da população negra, que a gente está vivendo hoje. Essa perseguição, por exemplo, religiosa, a de origem africana, indígena, isso tem um propósito político e ideológico, né? Porque há mais solidariedade, né? O neopentecostalismo, né, vamos dizer assim, se quer falar, tem outro objetivo, do individualismo, cada um por si, né? A inserção do cidadão no capitalismo e não a rebeldia com relação a essa sociedade, a essa estrutura que está aí. E, por exemplo, a população negra, né, ela foi herói, né, foi uns heróis, resistiu ao processo de tortura, como está no seu livro, né, de escravidão, de massacre, e conseguir resistir a isso religiosamente, né, culturalmente, né, inserir, inclusive, de forma organizada, até da língua, né, como se coloca no seu livro, da comida e tal. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, porque a gente sabe como é que a gente vive hoje. Precisa apresentar as alternativas, né, de mudança dessa realidade. Essa realidade não pode mais continuar, né? Pena de a gente ficar martelando, e cada vez a miserabilidade aumenta, o número de favelas aumenta. Por exemplo, só no Rio de Janeiro são 50 mil pessoas morando na rua sem comer. Num país rico como o nosso, isso é incrível. Eu acho que o seu livro, inclusive, isso bem claro, né, da quantidade que essa elite faz ao povo brasileiro. Beneficia, né, muito dinheiro, mas a população se marginaliza, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Muito obrigado. Eu que agradeço, Ailton. Bem, olha, primeiro, não existem soluções fáceis, né? Assim, quando a gente olha o 13 de maio de 1888, dá a impressão que foi uma canetada, lá uma pena de ouro, e que foi uma solução fácil, uma solução institucional, legal. Não foi. Foi uma longa luta
a elite escravista brasileira resistiu com armas em mão, em punho, contra o movimento abolicionista. Existem inúmeros episódios de resistência contra a luta dos abolicionistas, a luta dos negros, a luta das pessoas escravizadas. Inúmeros episódios de enfrentamento armado. Foi isso que aconteceu durante o século XIX. Os abolicionistas daquela época, eles defendiam que era preciso mudar o sistema de distribuição de oportunidades e de riqueza na sociedade brasileira. Por exemplo, o André Rebouças defendia a chamada democracia rural. Essa é uma expressão dele na época, né? E dizia o seguinte: era preciso fazer uma reforma agrária para retalhar o latifúndio improdutivo, que era enorme, Sim. e distribuir terras, porque a terra era o principal sinônimo de riqueza no século XIX. E ele dizia: ter uma imensa população brasileira sem acesso à terra. Então vamos distribuir terra para começar a distribuir também oportunidades e riquezas na sociedade brasileira. Isso nunca aconteceu. O Brasil nunca fez uma reforma agrária. E talvez agora seja tarde, talvez não dê mais para fazer reforma agrária, porque nós estamos vivendo na época do agronegócio. Então, assim, eu não vejo. O Brasil perdeu oportunidades ao longo da sua história. Mas os abolicionistas diziam também que era preciso dar educação a todos. Na época da abolição, em 1888, estima-se que 99% da população negra escravizada fosse analfabeta. Como é que você vai fazer? Como é que você vai incorporar essa população à sociedade produtiva brasileira se não sabe ler e escrever o próprio nome? Essa é a realidade, né? Ainda hoje, os índices de analfabetismo entre a população afrodescendente são muito superiores à população branca, descendente de europeus. Então, assim, não é fácil essa segunda abolição, porque ela envolve mexer em privilégios vigentes. Por exemplo, quantos negros tem no Supremo Tribunal Federal hoje, depois da aposentadoria do Joaquim Barbosa? Nenhum. Quantos governadores de estado? Nenhum. Quantos senadores? Quantos presidentes de empresa? Uma minoria. Então, você vê que nós vamos mexer em privilégios estabelecidos. E é por isso que esse tema vai parar em campanha eleitoral. Por exemplo, a campanha eleitoral de 2018, como eu já citei, tinha um candidato com linguagem racista, dizendo que eram os próprios negros que se escravizavam e que os brancos não têm nada a ver com isso. E que dizia que os quilombolas são todos gordos, folgados, e que não servem nem para se reproduzir. Agora, o mesmo fundamentalismo evangélico e cristão que permitiu a chegada desse projeto de poder em Brasília é que ataca, invade, destrói terreiros de candomblé e de umbanda no Rio de Janeiro ou em Salvador. Então, vocês observem que não é uma coisa só de comportamento social, é de estruturação do poder político no Brasil. Aquela ideia que lá na época da escravidão, no século XV, XVI, XVII, dizia que os africanos eram inferiores e praticantes de religiões demoníacas, e que, portanto, eram candidatos naturais à escravização, continua hoje. Quando há um ataque a um terreiro de umbanda e de candomblé, é a ideologia escravista vindo à tona, aparecendo nas páginas dos jornais, no noticiário da televisão. E ela serve um propósito para estruturar um sistema de poder e de riqueza na sociedade brasileira. Maravilhoso, professor. Vou chamar aqui o Vicente novamente. Vicente, vou pedir só para você abaixar um pouquinho o som do seu computador, para ele não ficar realimentando. Fala aí. Mas o meu não está com som nenhum, não. Ah, não? O do computador, eu estou, na verdade, no telefone. Telefone. Tá, você está ouvindo a gente pelo telefone também, não está? Estou ouvindo também pelo telefone. Vocês estão me ouvindo? Excelente. Só que você diminuir um pouquinho o volume do teu telefone. Vamos ver se é esse o problema. Porque eu nem sabia que estava reverberando alguma coisa. Agora está ótimo. Eu sou muito afeito a essas coisas, não, né? Eu sou
Eu sou mais do papel e caneta, né? Mas tudo bem. Mas eu estou aprendendo, Tem uma pergunta aqui para você e para o professor Laurentino, e vou franquear aqui ao Ailton, da Daniela, e ela fala o seguinte: alguns especialistas acreditam que a descolonização mental só acontecerá num prazo de 150 anos. A Lei 10.639, que estabelece o ensino da influência africana nas escolas de ensino fundamental e ensino médio, tem um papel fundamental para isso, mas não é aplicada. Como resolver? Em primeiro lugar, Sim. eu acho que a gente precisa muito, eu já defendo isso há muitos anos, aprender muito sobre a nossa identidade, sobre o que nós somos. Porque qualquer influência de comunicação que a gente tenha, a gente está absorvendo já há muitos anos o padrão americano. Já tem brasileiro que se acha americano. Todo mundo quer se chamar Jennifer, Johnny, não sei o que lá, não sei o que lá. Todo mundo vai absorvendo o padrão das séries americanas. Todo mundo vai absorvendo o padrão da música americana. Nós temos, talvez, uma das melhores músicas do mundo. Não vou dizer a melhor do mundo, porque eu não conheço todas. Mas nós temos Milton Nascimento, nós temos Chico, nós temos Chico Anjo, nós temos coisas maravilhosas. E mais uma garotada maravilhosa que toca hoje, garotada de 20 anos aí, tipo Francisco é Hombre, e mais um montão de gente boa que tem a melhor música do mundo rolando no Brasil. Mas a nossa galera é sempre imposta, em termos de massa, a ouvir o padrão americano. Então, esse é um problema que aí... Por que eu estou dizendo isso, Alex? Não é só a questão negra. Além de nós termos basicamente uma formação negra, toda a nossa formação geral, nossa formação, digamos assim, de roça, nossa formação de campo de cidade. Eu, por exemplo, sou da Baixada Fluminense, não sou de Ipanema. Quando o Laurentino fala em Rio de Janeiro, o meu Rio de Janeiro é um pouco diferente, Laurentino, sabe? Porque eu sou da Baixada Fluminense, eu sou um caxiense altamente orgulhoso, eu adoro minha cidade, sabe? Então, assim, nós perdemos essa cultura, sabe? O sujeito é de Minas, o sujeito é de Pernambuco, o sujeito é de não sei onde, mas acaba parecendo que todo mundo é americano, todo mundo é de Miami, todo mundo é de Nova York, porque essa chaga cultural é imensa. A gente precisa resgatar isso tudo. A companheira que fez a pergunta aí está corretíssima. Agora, como é que a gente resgata isso tudo? Trazendo cada vez mais adeptos para fazer essa luta. É como o Laurentino falou, não se faz nada sozinho. Hoje nós somos uma minoria esmagadora, sabe? Temos que nos tornar maioria. Temos que ir lá e conversar com a rapaziada, temos que ir lá e bater o papo com os nossos companheiros, nossos irmãos, cidadãos brasileiros, e tentar resgatar isso. Só que a gente luta contra a mídia, a gente tem que ter essa consciência também. Lutar contra a mídia é um negócio terrível, sabe? Mas a gente tem que lutar. O Drummond dizia que lutar com palavras é a luta mais vã, entanto lutamos, mal rompe amanhã. É isso, a gente precisa continuar lutando sempre para resgatar essa nossa cultura. A pergunta da companheira é fundamental, porque sem cultura, um povo não frita nem um ovo. A gente não se desenvolve enquanto povo nunca, se a gente for viver da cultura alheia. Valeu, meus companheiros. Eu acho essa pergunta é muito boa e a resposta do Vicente também é ótima, porque ela remete ao seguinte: os passivos que nós acumulamos na nossa história são tão grandes e tanto antigos que a gente tem que calibrar as expectativas em relação ao Brasil. Não vai mudar de uma hora para outra. Vai demorar muitas gerações, porque envolve uma mudança de natureza cultural. O racismo está enfronhado, está entranhado na nossa maneira de funcionar. É o que a gente chama de racismo estrutural. Isso só muda com uma mudança também de natureza estrutural. E é por isso que é tão importante a democracia, porque só a democracia permite discussões, estudos, reflexões que levem a essa mudança. Se nós vivêssemos numa ditadura, esta live que nós estamos fazendo aqui não aconteceria. Essa discussão sobre racismo, que hoje acontece em vários ambientes, nas redes sociais, no parlamento, na própria imprensa, nas igrejas, nas empresas, ela só é possível num ambiente de democracia.
E não é à toa que o projeto racista em vigor no Brasil, de manutenção do racismo, é autoritário. Defende a volta de regime militar e de ditadura, porque isso permite a continuidade do status quo, não permite uma mudança de natureza estrutural, uma mudança de natureza cultural. Só a democracia viabiliza isso. Por isso que a gente tem que persistir na democracia, porque a democracia que vai levar uma nova consciência, que por sua vez vai levar essa segunda abolição. Sensacional. Professor, registrar aqui mais uma vez aqui a participação da Carolina Maria Amaral, e ela também faz uma pergunta para o professor Laurentino. É minha sobrinha. Ah, sua sobrinha? Ah, bacana. É minha sobrinha, por isso ela vai fazer uma pergunta fácil. Isso. Professor Laurentino, falar um pouquinho sobre a escravização dos povos de origem do Brasil, né? Então, a gente também tem essa questão dos nossos povos aqui, né? Que são escravizados. Como é que o senhor vê isso? Eu acho que quando nós falamos de herança da escravidão, existe uma parte importante, né, como nós falamos logo no começo do nosso bate-papo, indígena. Ou seja, a escravidão no Brasil antes de negra e africana foi indígena. E ela continua hoje, da mesma forma como nós temos a população afrodescendente brasileira excluída de oportunidades na sociedade brasileira, a maneira como o Brasil tratou os seus indígenas no período colonial continua hoje. É só observar o que está acontecendo na Amazônia. A invasão de territórios, a grilagem de terra, o garimpo ilegal. Existe um massacre em andamento. Isso também é herança da escravidão. A questão indígena ela não é paralela à herança da escravidão negra e africana. Ela se soma, ela se combina. Uma coisa tem a ver com a outra. Maravilhoso. Gente, estamos começando a caminhar aqui para o final da nossa live e eu queria aqui abrir esse espaço para que tanto a Ailton quanto o Vicente, quanto o professor Laurentino começassem a fazer as suas considerações, porque a gente sente que a gente tem muita coisa para concluir, né, em termos de aprendizado, de aproveitamento, e agradecer mais uma vez ao professor Laurentino e franquear mais uma vez. Eu sei que o senhor é muito ocupado, né, professor? O senhor está em Portugal aí, com as suas atividades, e abriu esse espaço para a gente, com uma gratidão imensa. Essa live vai ficar salva na plataforma do YouTube, na Escola de Média. Então, você que é nosso aluno, pode continuar assistindo essa live depois do encerramento, e vai ficar com o conteúdo nosso lá. Então, eu vou pedir ao professor Vicente para que ele já caminhe para as suas conclusões, colocando o que ele achou da nossa live, o que acha importante, né? E, obviamente, fazendo inúmeras provocações para uma próxima oportunidade que a gente vai tentar aqui, mais uma vez, convidar o professor Laurentino, porque foi de extrema importância para a gente. Em primeiro lugar, eu quero dizer que foi uma honra participar desse debate junto com os companheiros, com a Ailton, com o Alex, com o professor Laurentino, porque eu sinto uma necessidade cada vez maior de debater essas coisas. Pelo menos, conversar, a gente tem que ter o direito de conversar, né? Mesmo que a gente não consiga de imediato resolver o problema, mas é conversando, é debatendo, é aprofundando o tema que a gente começa a estabelecer nas pessoas uma vontade, talvez, de mudar isso. Porque um país como o Brasil tem tudo para ser um país riquíssimo e não pode ser refém de preconceitos, refém de interesses de uma minoria absoluta, né? Então, é muito importante, na minha opinião, que a gente esteja aqui debatendo isso, principalmente uma forma de trazer o povo para dentro do nosso sistema econômico e social para nos transformar num país rico, que a gente consegue. O André Rebouças, que foi citado aqui várias vezes, André é uma das referências, por exemplo, na outra área, que é o saneamento, que foi um dos primeiros engenheiros brasileiros com uma visão assim fantástica sobre distribuição de água, que por acaso ocorreu primeiro no Rio de Janeiro e depois em outros cantos, né? André Rebouças é importantíssimo para a história do Brasil e é pouquíssimo conhecido. As pessoas conhecem muito pouco o André Rebouças, sabe? Um engenheiro negro altamente qualificado. Então, a gente precisa conhecer mais a nossa história, como a nossa amiga colocou lá no bate-papo, a gente precisa conhecer a nossa identidade,
A gente precisa saber o quanto o nosso povo já fez, sabe? E foi coisa para dedéu, não foi pouca coisa. Nós não estamos atrás em termos de coisas importantes de nenhum outro povo brasileiro, foi o povo, de nenhum outro povo da história. Foi o povo brasileiro que construiu essa nação que está aqui. Se alguém se apossou dela, é outro papo. Mas foi o povo brasileiro que construiu isso tudo. Então, eu me sinto realmente honrado em estar participando. Agradeço ao Ailton, que é um amigo já de muitos anos que formulou essa discussão. Agradeço ao Alex, que é um amigo de menos tempo, pouco, mas que está nos emprestando aí sua estrutura para fazer isso. E agradeço ao professor Laurentino por participar do debate, nos ensinar um pouco, nos emprestar um pouco o seu conhecimento, para que a gente possa aprofundar a nossa história, saber qual é a nossa herança e, se possível, enriquecer essa nossa herança, né? Muito obrigado, meus amigos. Foi uma honra estar com vocês. Obrigado, Vicente. Fica aí, não sai daí não, que a gente ainda continua por aqui. Beleza, estou aguardando. Vou pedir agora para o nosso irmão Ailton fazer as suas considerações finais. Agradecer a você, Ailton, você que é o cara que inventou isso tudo, mobilizou a gente. Mandar um abraço para o professor Ernesto, que não pôde estar com a gente, né? Sim. Não pôde estar com a gente. Ernesto, a próxima estamos juntos, hein? Né? Ailton, considerações finais. Vou ser curto e fazer das palavras do meu amigo Vicente e tal, que a gente já se conhece já bastante. É meu compadre, inclusive, né? Há muito tempo, né? Escritor, poeta, né? E amigo de muitos anos, fazer das palavras deles as minhas palavras. Agradecer o meu amigo aqui, Alex, né? Pai Alex aqui, que numa luta guerrida aqui para defender a Umbanda Rio, né? Os eventos que faz, né? Isso é fundamental, a gente está juntando essa luta, né? das religiões de origem afro, na compreensão da luta maior, da luta em defesa do Brasil, em defesa da nossa pátria, né? Que também passa por a questão da prática religiosa, tem que ter o respeito, né? Nesse período que foi muito atacado e continua sendo atacado, e agradecer imensamente, professor Laurentino, pela grande oportunidade, agradecer pelos seus livros que eu tenho lido, devoro os seus livros lá na 1808, 1822, 89, Escravidão 1, 2, 3, dos volumes, né? Estou relendo Escravidão do volume 3, que tem muita coisa que a gente lê e passa, né? Professor, muito obrigado pela oportunidade, espero vê-lo aqui no Rio de Janeiro novamente, espero vê-lo, inclusive, o professor está terminando de fazer um livro, né? Está fazendo lá, construindo um livro, né? Isso, a gente vai estar aqui ansioso, querendo adquirir, né, o seu... E por você ser esse grande brasileiro, né, que a gente tem o maior orgulho, né, de ter o professor Laurentino como brasileiro que tem contribuído muito para o nosso conhecimento, para o conhecimento da nossa história, do nosso povo. E como diz o Vicente, a gente precisa resgatar a nossa história, nossas referências, né, negras, referências, inclusive no livro Laurentino fala do papel das mulheres negras na luta pela abolição, entendeu? Que é muito esquecido, né, o papel das mulheres no sentido da resistência. Tiveram um papel fundamental na resistência contra a escravidão, foram as mulheres negras nesse país, como tem até hoje, né? Professor, muito obrigado, né? Agradeço, espero vê-lo aqui no Brasil novamente, né? Está um pouco mais frio aqui, mas a gente vai agradecer e pedir aqui aos pretos velhos hoje que lhe abençoe, né? Que ilumine a sua vida, né? Para muitos e muitos anos enriquecer com seu conhecimento. Muito obrigado, professor. Deus lhe abençoe. Muito obrigado. Oxalá de guie. Muito obrigado. Professor Laurentino, é com imenso prazer que eu lhe agradeço e digo o quanto o senhor soma aqui para a nossa militância, para a nossa luta, né? É um povo realmente que tem muita dificuldade de compreender o seu espaço de fala, né? É um povo que precisa muito desse aconselhamento, dessa orientação, dessa visão, né, tão ampla de um tema tão profundo, né? Então, a gente precisa realmente estar sempre revendo esses temas, precisa estar discutindo, debatendo esses temas, como o Vicente falou, o nosso momento de democracia e de troca
tem que se fortalecer muito no cotidiano, em todos os ambientes. E eu acho que o espaço de terreiro ele é um espaço político, né, de construção de políticas públicas, de políticas assistenciais, e é o que a gente faz aqui, e é o que a gente tenta levar para uma rede de terreiros que, de alguma forma, se solidarizam e compartilham dos objetivos do movimento Umbanda Rio, que tem por objetivo promover, proteger, difundir, né, e divulgar as nossas tradições religiosas de terreiro. Agradecer muito ao senhor e pedir ao senhor, no encerramento da live, que deixe os seus contatos, né, as editoras pelas quais o senhor está lançando os seus livros, como faz para saber mais sobre o professor Laurentino, né, se tem uma página na internet que a gente possa consultar, o livro que está sendo lançado agora, qual é o livro, né, quando é que sai esse livro novo, né, para que a gente possa estar consumindo mais esse produto que vai ser fundamental na nossa formação. Professor, gratidão imensa pela sua participação, um bom dia, uma boa tarde aí em Portugal, né? E mais uma vez que o nosso Pai Oxalá e os pretos velhos lhe abençoem muito. Bem, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de participar desse bate-papo, agradecer o Vicente, o Ailton, que viabilizou tudo isso, o Alex. Foi um prazer conhecer vocês, mesmo à distância. Conversa muito boa, nível maior do que eu imaginava, mas assim, eu acho que a gente conseguiu se sair bem, de cabeça erguida. Foi, eu acho, uma conversa muito boa, com reflexões muito interessantes. A minha mensagem é o seguinte: eu acho que a gente não deve perder a esperança. A gente vive da esperança, né? A história é injusta, ela é violenta, a violência do passado ela continua no presente. Às vezes nós olhamos o Brasil e há muitas razões para não ter esperança, como se tudo tivesse ido por água abaixo, como se não valesse mais a pena lutar. Isso é muito ruim. A gente tem que manter a esperança, tem que lutar por um Brasil melhor, vale a pena lutar pelo Brasil. A herança da escravidão não é um assunto só negro, é um assunto que interessa a todos nós brasileiros, independente da cor da pele. Porque se nós queremos um país mais justo, mais digno dos nossos sonhos, nós temos que lutar por essa segunda abolição, independente da nossa cor da pele. Isso interessa a todos nós. Por isso que esse assunto não é um assunto apenas de negros no Brasil, ele é um assunto de brancos também. É muito importante. Mas eu acho que como é que começa? Pelo estudo, pela reflexão. Por isso que eu agradeço muito a oportunidade de participar dessa live, porque é isso, essa segunda abolição começa aqui. É nesse tipo de ambiente, nesse tipo de discussão, que se planta a semente que vamos colher depois no futuro. Então, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pela generosidade da palavra de vocês. Saiu daqui com a minha autoestima lá em alto, e espero que a gente volte a uma hora dessa, ter uma nova live e aprofundar um pouco mais esse assunto. Obrigado. Gente, é isso. Professor Laurentino, muito obrigado. Professor Vicente Portela, muito obrigado. Ailton, muito obrigado. A todos vocês que ficaram sintonizados 11 horas da manhã no Rio de Janeiro, 4 horas da tarde em Portugal, todo mundo sintonizado aqui na gente, conteúdo de extrema importância e valiosíssimo para a nossa história. Tá? Até a próxima, a gente se vê. Obrigado. Quero visitar a gente aqui, Laurentino, agradecer a parte técnica aqui, Jorge Luiz Garritano, o Pai Guararema de Almolu também, que está aqui assistindo a live com a gente, né? Trazendo aqui esse grande momento para a nossa plataforma, para a nossa religião, para o nosso grupo. Gente, obrigado, até a próxima. Muito bem. Parabéns para nós. Parabéns para nós. Pô, valeu mesmo. Sensacional. Opa, só chegou a bala agora, pô? Ai, tio,